Você sabe fazer boas escolhas de iluminação para a sua casa? Hoje eu vou te ensinar nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre iluminações artificiais e também falar sobre os maiores erros que vocês cometem na sua casa e como corrigi-los. Oi, eu sou a Jéssica, arquiteta, e aqui no canal eu te trago dicas para você transformar a sua casa em um ambiente que cuida de você. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior de iluminação. Se você não viu, eu vou deixar ele linkado aqui no card. E agora vamos ao que realmente pode transformar a sua casa em um espaço de bem-estar. A iluminação artificial inteligente. Quando falamos em iluminação inteligente, não estou falando necessariamente de tecnologia ou de uma automação complexa. Eu estou falando de fazer escolhas conscientes sobre o tipo de luz que usamos em cada momento e em cada ambiente. Existem 3 tipos essenciais de luz artificial que você precisa conhecer. Primeiro, luz quente, de 2700K a 3000K. Essa é a luz do aconchego, a luz do abraço. É aquela tonalidade meio dourada, meio amarelada, que lembra o pôr do sol. A luz de uma vela, por exemplo. Use essa luz quando quiser criar uma atmosfera acolhedora, quando quiser relaxar, sinalizar para o seu corpo que é hora de desacelerar. Ela é perfeita para momentos de descanso, para conversas, para criar aquele clima gostoso de fim de tarde. A segunda é a luz neutra, de 3500K a 4000K. Essa é a luz do equilíbrio. Nem agita demais e nem relaxa demais. É clean e confortável, natural. Ideal para espaços de convivência, onde você faz um pouco de tudo. Conversa, lê, assiste TV, recebe pessoas. Essa luz é a luz da versatilidade. Funciona bem de manhã, funciona bem à tarde e não atrapalha a sua transição natural para o descanso noturno. E o terceiro, luz fria, de 5000K a 6500K. Essa é a luz da performance, a luz do foco máximo, é a mais clara, a mais branca, levemente azulada. Usa-se quando precisa ter concentração total, quando estiver trabalhando, estudando, realizando tarefas que exigem atenção aos detalhes. É o seu combustível luminoso para momentos de alta performance. Agora, além de conhecer esses 3 tipos, você precisa de algumas ferramentas poderosas para usar essa luz de forma inteligente. Primeira ferramenta, lâmpadas dimerizáveis. Essa é uma arma secreta, uma lâmpada que você consegue regular a intensidade e te dá controle total sobre o ambiente. Pela manhã você deixa mais forte, à noite você suaviza. É como ter várias lâmpadas em uma só. Segunda ferramenta, iluminação indireta. Em vez de jogar luz direta nos olhos, como fazem aquelas lâmpadas no teto, que parecem até holofotes, você direciona a luz para as paredes, tetos e até objetos. A luz bate nessa superfície e volta suavemente para o ambiente. O resultado é uma atmosfera acolhedora, sem agressividade visual, sem sombras duras e sem cansaço ocular. A terceira ferramenta, múltiplos pontos de luz. Em vez de depender de uma única lâmpada central para iluminar todo o ambiente, você cria várias fontes de luz espalhadas pelo espaço. Um abajur aqui, uma arandela ali, uma fita de LED. Isso elimina sombras indesejadas, cria profundidade visual e te permite controlar exatamente o que você quer destacar em cada momento. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona na vida real. Sabe quando você está lendo um livro à noite e a luz faz aquela sombra exatamente na página que você quer ler? Ou quando você está cozinhando e não consegue ver direito a cor dos alimentos porque a lâmpada da cozinha é muito amarelada e fraca? Ou então quando você está tentando se arrumar no banheiro e a luz do espelho cria umas sombras estranhas no rosto, dificultando uma maquiagem ou um barbear mais preciso? Todos esses são problemas de escolha de posicionamento de luz artificial. E todos têm solução relativamente simples. Vou te mostrar na prática a diferença nessas 2 imagens de como isso faz. Olha só como muda completamente a sensação do ambiente quando eu alterno entre luz fria e luz quente na mesma intensidade. É o mesmo espaço, mas a energia é completamente diferente. Com a luz fria, o ambiente fica mais desperto, mais focado, ideal para o trabalho. Com luz quente, o mesmo espaço se torna acolhedor, relaxante e perfeito para o descanso. Agora imagina ter esse controle em todos os ambientes da sua casa, sabendo exatamente qual usar em cada momento do dia. Essa é a diferença entre uma casa que trabalha contra você e uma casa que trabalha a seu favor. E agora eu vou te mostrar como aplicar tudo isso na prática, ambiente por ambiente.
Agora vamos ao que você estava esperando: como aplicar tudo o que aprendemos até aqui em cada cômodo da sua casa. Vou te dar fórmulas práticas específicas para cada ambiente. Começando pela sala de estar. A sala é o coração social da casa, é onde a família se reúne, é onde você recebe os amigos, você trabalha, onde você relaxa depois do trabalho. Por isso ela precisa ser versátil, funcional durante o dia e acolhedora à noite. Uma luz neutra no teto para iluminação geral. E uma base para essa sala seria uma luz neutra no teto para uma iluminação geral. Isso garante que o ambiente seja funcional para as atividades do dia a dia, ler, conversar, organizar as coisas. E o que traz aconchego: pontos de luz quente e indireta espalhada pelo ambiente. Pode ser uma abajur ao lado do sofá, arandelas na parede, um pendente sobre a mesa lateral. Essas luzes você pode acender à noite quando quer criar um clima gostoso. E um ponto de destaque: luz direcional para destacar elementos especiais, um quadro bonito, uma planta, uma estante de luz, uma estante de livros. Isso cria profundidade visual e personalidade ao espaço. O segredo aqui é ter controles separados para cada tipo de luz. Durante o dia, você usa principalmente a luz geral. No final da tarde, você diminui a luz geral e acende os pontos de aconchego. É como ter duas salas em uma: a sala do dia e a sala da noite. Muitas pessoas fazem o erro de ter apenas aquela luz central forte no teto. Resultado: durante o dia funciona, mas à noite fica parecendo um escritório. Ninguém consegue relaxar direito nesse ambiente. O quarto tem uma regra de ouro absoluta e inegociável: banir luz fria desse ambiente. O quarto é o seu santuário de descanso. Todo ponto de luz aqui deve sussurrar relaxamento, para o seu cérebro nunca gritar despertar. E uma combinação ideal para o quarto é, na iluminação geral, luz neutra ou quente no teto, e se possível sempre com dimmer para que você consiga suavizar a noite. Uma iluminação de cabeceira, abajur ou pendentes com luz quente na lateral da cama, perfeito para ler antes de dormir, mas sem incomodar quem está ao lado. E se você quer trazer charme e aconchego, uma fita de LED quente atrás da cabeceira cria um efeito lindíssimo e uma luz super suave para momentos íntimos. Eu vejo muita gente colocando aquelas lâmpadas brancas geladas no quarto. É como colocar uma luz de hospital no seu espaço mais íntimo. Seu cérebro simplesmente não consegue entender que é hora de relaxar. Se você tem luz fria no quarto, troque hoje mesmo. Sua qualidade de sono vai melhorar drasticamente. Na cozinha. A cozinha é onde a funcionalidade reina absoluto. Você precisa ver as cores reais dos alimentos, precisa ter segurança para cortar, cozinhar e lavar. Mas ao mesmo tempo é onde às vezes as famílias fazem suas refeições. Então também precisa ter um ponto de aconchego na hora certa. E uma estratégia eficiente na cozinha é, na bancada de trabalho, uma luz fria embaixo dos armários aéreos, direcionada para onde você vai utilizar o preparo dos alimentos. Assim você vê tudo com clareza total. E no ponto de iluminação central, uma luz neutra no teto para clarear todo o ambiente sem cansar os olhos. Agora, na mesa de refeição, se você tem uma mesa na cozinha, um pendente com luz quente sobre ela transforma o espaço durante as refeições. Muitas pessoas usam apenas uma luz amarelada na cozinha inteira. Resultado: os alimentos ficam sem graça, você não consegue ver direito se a carne está no ponto, se a salada está fresca. Por outro lado, luz branca demais na cozinha inteira deixa o ambiente muito clínico, não convida para as refeições relaxantes. Essa combinação certa resolve os dois problemas. Home office. Com tantas pessoas trabalhando de casa, o home office se tornou um dos ambientes mais importantes da casa e é onde eu vejo mais erros graves na iluminação. E qual é a fórmula da produtividade máxima? Luz direta na mesa. Uma luminária com luz fria, direcionada para a sua área de trabalho, sem criar sombras na tela do computador ou nos papéis. E uma luz neutra geral para o restante do espaço. Evita o contraste excessivo entre sua mesa e o restante do ambiente. E no home office, se você tem um painel para uma TV, evite utilizar spots nessa área. Coloque uma fita de LED por trás da TV neutra ou quente, que vai reduzir o cansaço. O erro mais comum no home office é trabalhar apenas com a luz da tela do computador num ambiente escuro. Isso força demais os seus olhos e causa fadiga mental rapidamente. E o segundo erro é usar luz inadequada para o tipo de trabalho.
Se você trabalha com design, cores, análise de detalhes, precisa de luz fria bem direcionada. Se seu trabalho é mais conceitual, criativo, luz neutra pode ser mais confortável. No banheiro. O banheiro é onde você se prepara para começar o seu dia e onde se cuida antes de dormir. A iluminação aqui impacta diretamente sua autoestima e seu cuidado pessoal. E a iluminação ideal do banheiro é uma luz neutra vinda dos dois lados do espelho, nunca de cima. Luz vinda só do teto cria sombras horríveis no nosso rosto. E uma luz neutra e difusa para todo o ambiente, clara o suficiente para você se cuidar, suave o suficiente para não agredir os olhos. E na área da banheira ou da ducha, se você tem banheiro ou quer criar um momento de spa no chuveiro, luz quente dimerizável transforma completamente essa experiência. Muitas pessoas negligenciam a iluminação do banheiro, mas é onde você se olha no espelho todos os dias, e uma luz inadequada pode fazer você se sentir mal com a sua própria aparência, mesmo estando bem. A área externa da casa é seu espaço de conexão com o mundo lá fora. É onde você relaxa, recebe os amigos, aprecia um fim de tarde e sempre que possível usar luz quente e difusa. A área externa é para relaxamento e não para produtividade. Pontos baixos e indireto. Em vez de jogar luz de cima para baixo, use arandelas e spots direcionados para as plantas e luz de LED embaixo de bancos. Uma área externa bem iluminada estende sua casa para além das paredes. Você ganha espaço de vida, espaço de respirar, espaço de se conectar com a natureza sem abrir mão do conforto. Mas se a luz for errada, muito forte, muito fria ou mal posicionada, o espaço fica sem graça, sem ninguém querer ficar ali. Bom, agora você já sabe como transformar cada ambiente da sua casa. Eu vou te contar quais são os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem. Erros que podem estar sabotando todo o seu bem-estar neste exato momento. Depois de anos projetando ambientes e visitando centenas de casas, identifiquei 5 erros que se repetem constantemente. São erros que prejudicam o bem-estar das pessoas todos os dias, mas que são fáceis de corrigir quando você sabe o que procurar. Erro número 1. Depender só da luz central do teto. 90% das casas que eu visito têm apenas aquela lâmpada central no teto de cada cômodo. É como tentar pintar um quadro com apenas uma cor. A luz central sozinha cria sombras duras e ilumina tudo de forma uniforme, o que é chato visualmente e não te dá controle nenhum sobre o clima do ambiente. A solução para isso é: crie camadas de luz. Combine a luz geral com as luzes indiretas, luz de destaque e luz de ambiente. Você não precisa usar todas ao mesmo tempo, mas ter a opção muda tudo. Erro número 2. Usar a luz branca forte no quarto. Esse é o assassino do sono. A luz fria no quarto confunde completamente o nosso ritmo circadiano. É como tomar 3 cafés antes de dormir. E a solução? O máximo de luz neutra no quarto. Mas o ideal é a luz quente, principalmente nas lâmpadas que você usa à noite. Erro número 3. Exagerar nos spots direcionais. Muita gente acha que o spot é sinônimo de modernidade e enche a casa deles. O resultado é um ambiente que parece uma vitrine de loja, cheio de pontos de luz forte, mas sem aconchego nenhum. A solução é: use spots com moderação, apenas para destacar elementos específicos, e balance sempre com luz difusa, que é mais confortável para os nossos olhos. Erro número 4. Esquecer a iluminação indireta. Luz direta, aquela que vem direto nos nossos olhos, cansa rapidamente e não cria atmosfera. É funcional, mas não é acolhedora. A solução é: 70% da luz do ambiente deve ser indireta, ou seja, que bate numa superfície e volta suavemente. E apenas 30% deve ser direta, para funções específicas. E o erro número 5, usar a mesma temperatura de cor o dia todo. Esse é o erro mais comum e é o mais prejudicial ao nosso bem-estar. As pessoas escolhem um tipo de lâmpada e usam em todos os ambientes e em todos os momentos. A solução aqui é: acompanhe o seu ritmo natural. Luz mais fria pela manhã e à tarde, luz mais quente no final do dia e à noite. Cada uma obedecendo à função do ambiente. Se você se identificou com algum desses erros ou com todos eles, não se preocupe, a maioria das pessoas comete pelo menos 3 dos 5. O importante é que agora você já sabe como corrigir. E é isso que pode transformar completamente a energia da sua casa e, consequentemente, a qualidade da sua vida. Antes de finalizar, eu quero que você pare e pense por um momento.
Quantas horas por dia você passa dentro da sua casa? Provavelmente mais de 12, talvez 16. Sua casa não é apenas onde você dorme, é onde você vive a maior parte da sua vida. E a luz é muito mais do que apenas enxergar objetos ao seu redor. Ela é a linguagem silenciosa que sua casa usa para conversar com as suas emoções todos os dias. É o abraço invisível que você recebe quando chega em casa cansado do trabalho. É o sussurro suave que te acalma na hora de dormir. É a energia estimulante que te desperta para um novo dia. Quando você entende isso, quando você realmente compreende o poder que a luz tem sobre o seu bem-estar, cada interruptor da sua casa se transforma numa ferramenta de autocuidado. Cada lâmpada vira uma aliada da sua qualidade de vida. Não é mais apenas iluminação, é a psicoarquitetura aplicada ao seu dia a dia. Se esse vídeo te fez olhar para a iluminação da sua casa com outros olhos, se agora você entende como cada lâmpada pode ser uma ferramenta de bem-estar, deixa o like aqui embaixo, isso me ajuda muito a alcançar outras pessoas que também precisam dessa transformação na vida. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das dicas de psicoarquitetura que eu trago em todos os vídeos aqui. Toda semana eu trago conteúdos práticos para você transformar a sua casa num espaço que realmente cuida de você. Me conta aqui nos comentários qual foi a maior descoberta que você teve sobre iluminação hoje e qual é o erro que você identificou aí na sua casa. E eu já vou deixar um spoiler para o próximo vídeo, e eu vou falar sobre a teoria de um ponto vermelho, uma tendência que está revolucionando o design de interiores no mundo, e é sobre como uma peça vermelha única, bem posicionada, pode transformar completamente a energia e a personalidade de qualquer ambiente. Parece simples, mas a ciência por trás é fascinante e eu vou te mostrar exatamente como aplicar isso na sua casa, independente do seu estilo de decoração. Não perde o próximo vídeo, até lá!